Olá, queridos e queridas estudantes! Bem-vindos a mais uma super aula de banco de dados. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que a gente utiliza o MySQL, inclusive começando agora, como usa ele pelo terminal, tá bom? Eu sei que a maioria das pessoas que utiliza o sistema operacional é o Windows, então mostrando aqui pelo Windows, que também é o sistema operacional que nesse momento está no meu computador. E aí eu vou mostrar para vocês, então, como vocês podem utilizar o MySQL, né? Depois que vocês têm o MySQL Server instalado. Eu já comentei com vocês que vocês podem utilizar o XAMPP ou o AMP. Então, ele pode estar rodando lá, então você dá o Start. Então, depois você consegue rodar o MySQL no sentido de você consegue criar bancos de dados, consegue criar tabelas e tudo isso aqui dentro, tá? Então, vou mostrar algumas coisinhas bem legais para vocês aqui. Vou compartilhar a minha tela para que vocês possam ver, tá bom? Neste momento, espero que vocês estejam gostando das aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, inclusive no fórum do Moodle. Então, estou aqui para receber vocês e ajudá-los. Pessoal, basicamente, então, aqui eu já coloquei o MySQL para rodar, então já dei o start aqui. E lembra no XAMPP. Eu vou vir aqui, vou digitar CMD, tá, no meu computador, e eu vou abrir o prompt de comando. Certo? Então, vou abrir o prompt de comando e vou mostrar para vocês que a gente nem precisa, por exemplo, do MySQL Workbench para poder executar a criação de um banco de dados, manipulação de dados, essas coisas. Então, a gente nem é preciso do MySQL, mas vocês podem perceber que o MySQL Workbench, ele vai trazer uma interface muito mais amigável para que você possa trabalhar. Então, é um ambiente que torna a criação de scripts, a criação de códigos de comandos SQL um pouco mais rápida do que se a gente ficar utilizando somente a telinha preta. Mas eu vou mostrar para vocês verem como tudo funciona, certo? Então, uma primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a gente precisa lembrar de onde está instalado, tá? Nesse caso aqui, onde está instalado o MySQL. No meu caso, como eu estou usando o XAMPP, eu preciso ir lá na pasta bin do MySQL para que eu possa, então, de fato, executá-lo. A gente tem um comando que a gente faz quando a gente quer fazer com que o MySQL ele inicie, que eu possa criar, então, o meu banco de dados, que se chama MySQL-u root-p. Esse root aqui, lembra que é o meu usuário? Então, eu coloco o usuário, que no caso do Windows, o padrão é o root, tá bom? E se eu tiver senha, se for uma senha diferente, eu também já passo aqui, tá bom? Eu consigo passar a senha aqui na frente também. Mas, nesse caso aqui, como a gente está falando de Windows, a gente não tem senha, então eu não coloco aqui nesse momento. Se eu der Enter aqui, você vai ver que o MySQL não é reconhecido como um comando, tá bom? Por isso que eu preciso lá naquela pasta que eu falei para vocês, que é a pasta bin do MySQL. Então, nesse caso aqui, eu uso CD, né? Para caminhar, no meu caso está CD, /XAMPP, /MySQL, /bin. Então, entrei aqui dentro, e se agora eu rodar o MySQL-u root-p, eu vou conseguir, então, ele pede a senha, eu vou dar só Enter, tá bom? Porque não tem senha, é uma senha vazia por padrão. E aí eu consigo entrar no MySQL. Então, estou usando aqui tudo pelo terminal. Então, quando aparece MySQL aqui, fica o cursor piscando, tá tudo correto, então tá tudo instalado, tudo funcionando. Se eu der status aqui, ele vai mostrar, por exemplo, qual que é a versão do meu MySQL, que é diferente, por exemplo, a versão do MySQL ela é diferente da versão do MySQL Workbench, porque são duas coisas totalmente diferentes. E mostra algumas coisas, né? O usuário root, @localhost, então tem algumas coisas aqui, a porta que está utilizando, então nesse caso aqui é o 3306, que é uma porta padrão, geralmente que a gente instala. Então, mais ou menos isso. Gente, aqui eu consigo realizar as principais... Tudo aquilo que a gente faz no Workbench, a gente consegue fazer aqui. Eu consigo criar bases de dados, consigo selecioná-las para utilização, consigo criar tabelas, consigo inserir conteúdo nessas tabelas, consigo excluir tabelas, consigo excluir elementos, eu consigo ver as tabelas que estão ali criadas, os bancos de dados, eu consigo ver tudo de uma forma geral, tá bom? Então, a gente faz tudo aqui pelo terminal. Mas vocês vão ver que não é tão mais, como eu diria, não é tão simples utilizar, porque às vezes tem alguns peguinhas, alguma coisa que pelo Workbench, de fato, você não está utilizando linhas de comando, se torna um pouco mais simples, principalmente para os usuários que estão iniciando, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, está dentro do MySQL. Eu poderia criar um banco de dados aqui nesse momento. Mas vou mostrar aqui
Primeiro comando, vou dar um show databases aqui para vocês verem os bancos de dados que tem criados na minha máquina. Tem vários, sempre usando ponto e vírgula, tá bom? Faz parte da sintaxe. Então, ele mostra vários bancos de dados que estão criados aqui, de várias coisas, que tá tudo no meu computador. Pois bem, mas aí se eu quisesse criar um banco de dados aqui, então uso o comando que faz parte lá da linguagem que a gente divide, né, em DML, a gente consegue dividir em DDL, então nesse caso aqui é DDL, tá? Linguagem de definição de dados, certo? Então, create database, vou colocar aulão fic, o nome do meu banco de dados, perfeito? Se eu der enter, carry ok, é uma linha afetada, porque ele acabou de criar. Como eu vejo se criou? Volto naquele código show databases e vou ver se aulão fic foi criado. Então, ele foi criado, tá aqui no cantinho. Perfeito. Então, tá aqui. Consegui criar, então, o meu banco de dados. Então, pessoal, depois que eu criei o meu banco de dados, eu preciso, então, falar qual deles que vai usar. Então, tem uma lista de bancos lá e eu preciso selecionar ele para que eu possa, então, criar uma tabela lá dentro, para que eu possa trabalhar com ele. Para isso, eu uso o comando use e coloco o nome do banco de dados. Então, nesse caso, aulão fic, ponto e vírgula. Então, database change, então quer dizer que eu estou agora dentro do meu banco de dados. Perfeito? Então, eu posso dar um show table aqui para ver se tem alguma tabela aqui dentro. Então, nesse caso, não tem nenhuma tabela criada. Então, do mesmo jeito que tem o show database para ver todos que tem ali, eu consigo ver também todas as tabelas criadas. Então, eu uso aqui por intermédio do terminal. E aí, gente, a gente pode criar, então, agora, as nossas tabelas. E eu posso criar tudo aqui dentro. Então, o meu comando de criação, create database, perfeito. E aqui eu vou seguir com vocês o código do exemplo que eu mostrei lá de empregado e departamento. Lembra que a gente criou um DER sobre isso? Então, com base naquele DER, a gente consegue criar o meu código SQL, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma mais clara e como que a gente cria aqui dentro, tá bom? Então, nesse caso aqui, create database, ops, já estava errando. Create table. Então, o nome da minha tabela chama empregado, né? Que era emp. E aí eu vou abrir parênteses e vou colocando as coisas dentro daqui de dentro. Dá Enter, e aí para ficar mais fácil, a gente vai criando a cada linha aqui, para não ficar todo o código na frente, então a gente vai criando linha a linha, e aí a gente consegue fazer muito bem. Para que isso fique melhor, eu vou colocar então aqui do lado Vou colocar o DER, para a gente seguir o DER para criar o banco, tá bom? Sem utilizar a ideia de SQL reversal, beleza? Então, pessoal, eu coloquei aqui agora lado a lado para ficar mais fácil a nossa visualização, tá bom? Então, eu coloquei aquele mesmo DER que a gente criou, que é de departamento e empregado, e a gente precisa criar, então, as nossas tabelas. E aí, um adendo aqui é que a gente precisa começar por aquelas tabelas que não possuem nenhuma dependência. Nesse caso, as tabelas que não possuem alguma chave estrangeira ligada a ela. Não adianta eu querer, por exemplo, criar a tabela de empregado, estava digitando isso anteriormente, né? Então, não adianta eu querer criar a tabela de empregado primeiro, porque ela tem uma chave estrangeira, ela tem a coluna de departamento lá, código departamento. E código departamento depende da tabela departamento. Então, é lá que está o código do departamento. Então, não adianta querer criar, porque vai dar erro, porque de fato eu não tenho aquela coluna ainda para mim fazer referência, tá bom? Então, por isso que a gente vai criar todas aquelas que não possuem dependências primeiro. Isso é um padrão, tá? Para que a gente possa executar e criar o nosso script de criação de tabelas, enfim, começando por aqui. Mas vocês vão entender melhor um pouquinho agora. Vamos lá, cada coisa de sua vez. Vou criar, então, os comandos create table, nesse caso aqui, dep, tá? De departamento. Vou colocar, então, abre parênteses, aí começa. A minha primeira linha minha primeira coluna, a primeira coluna desta tabela é código departamento, perfeito? O tipo dela inteiro, isso pode colocar maiúsculo ou minúsculo, o create também aqui pode ser minúsculo, ele aceita, tá? Então, código departamento inteiro. E esse inteiro aqui, a gente costuma passar alguns parâmetros aqui na frente. Lembra que eu mostrei para vocês lá no DER que não poderia ser nula? E aquele campo seria autoincrementado? Então, autoincremente, eu passo aqui, né? Então, fica código departamento, int, not null, autoincremente. E a segunda é nome, e aí tem varchar 40. Beleza?
Ah, mas tá certo, parece que criou tudo. Não, ainda não. Por quê? Porque na tabela, na coluna de código de departamento, eu ainda não referenciei que ela é uma chave primária. Então, eu preciso fazer isso. Então, vou colocar uma vírgula aqui. E vou colocar aqui, ó, primary key. E vou colocar dentro aqui, falar qual que é a minha coluna. Então, é código de departamento, ela é a primary key. Perfeito? Então, eu passei os dois campos. E passei qual que é a chave primária. Vou, então, colocar aqui, fechar o parênteses, ponto e vírgula, e dar Enter. Carry, ok. Então, se eu colocar aqui o show tables, já consigo ver a minha tabela departamento, beleza? Então, tudo correto. E agora, para a gente criar, então, empregado, como que a gente faz? Agora, a gente vai seguir a mesma ideia. Então, create emp. Então, ops, create table. emp. Abre parênteses. Então, a gente vem code empregado é int. Aí a gente coloca not null, auto incremente. Vocês devem ter percebido aqui uma coisa que eu não fiz lá com a de nome. A de nome eu não coloquei not null. Então, se eu quiser utilizar esse banco desse código que eu acabei de criar aqui, o nome pode ficar como um campo vazio, porque eu não passei isso como parâmetro lá na frente quando eu criei aqui, ó. Só passei nome varchar 40. E aí, vocês reparem que aqui no there tá falando que tem que ser not null, porque tá esse losango, um azulzinho. Se ele não tivesse azulzinho, se ele tivesse tipo branquinho, vazio, ele poderia ser então um campo que não precisava ser vazio. Mas foi uma desatenção aqui. Mas é só para a gente entender, então. Então, toda vez que tiver azulzinho, igual vocês estão vendo ali, tem que sempre colocar not null na frente. E eu vou fazer isso agora com a tabela de empregados, tá bom? Então, aqui eu posso criar, então, nome. Vou passar, né, varchar 40. Vou colocar not null. Perfeito, porque tá azulzinho. E aí, depois vem a categoria funcional. Também tá como not null, inteiro. E CPF, varchar 40, que também está como not null. Perfeito. E aí a gente tem a nossa tabela, que é departamento, código, departamento, que é uma tabela, a nossa coluna. Às vezes eu fico confundindo coluna com tabela, mas vocês estão entendendo, né? Essa é a minha coluna, departamento, código departamento, então int, tá? E aí, o que eu preciso falar aqui agora? Algumas situações. Primeiro, a gente precisa dizer, uma coisa que a gente não fez ainda, mas tá vendo que essa linha de cima, a gente precisa dizer que ela é uma chave estrangeira, certo? Então, eu vou fazer, lembra da parte das restrições que tá no material? Constraint, foreign key. Aí eu posso dar um apelido aqui, por exemplo, FK1, de foreign key. Aí eu vou colocar, quem que é a chave estrangeira? É departamento, código, departamento, referências. Aí eu coloco que é, nesse caso, código departamento, que é a tabela lá, que referencia a outra tabela, né, com aquela chave primária. Então, com sem foreign key, departamento, código departamento, referências, código departamento. E aqui eu vou colocar, então, agora a parte do primary key, né? Então, primary key, quem que é a chave primária, é código empregado. E vou fechar parênteses, ponto e vírgula. E deu um erro. Gente, aqui deu um erro aqui, porque que situação que ocorreu? Primeiro, porque eu esqueci de passar aqui nesse contexto, eu esqueci de passar, então, qual que era a tabela que fazia referência no código departamento. Sem isso não funciona, tá bom? Então, eu vou apertar só a setinha aqui do teclado para cima, que ele vai voltar nos códigos, então a gente vai criar novamente. Então, ó, de empregado, a gente vai criar, vai lá, a primeira, né? Not null, auto-incremente, depois a gente vai criar um nome, vou descendo aqui para ficar melhor, né? Categoria, CPF, a gente cria aqui departamento. Aí agora vem para a parte de definir chave estrangeira, certo? Então, o constraint. E eu preciso colocar aqui na frente do referências de qual tabela que ele vai fazer a ligação. Então, é da tabela departamento e qual que é a coluna, código departamento. Então, vou passar aqui, Enter. E aqui, no caso, lembra, a gente faz o primary key
a gente coloca qual que é a minha chave primária. Gente, isso aqui, esse erro que aconteceu comigo pode acontecer com vocês, então sempre pense, a gente precisa passar a referência, tá bom? A gente não pode esquecer de qual tabela que ele vai pegar, porque pode ser que teria outra chave primária com esse nome em outras tabelas criadas, então a gente precisa dizer de qual tabela. Então, só assim a gente consegue fazer a ligação. Então, criou novamente, se a gente vir em Show Tables, deixa eu fazer aqui, a gente vai ver que tem as duas tabelas criadas. Perfeito? Então, a gente percebeu, então, que foram criadas, então, duas tabelas. Se eu quiser, então, ver, então, o que foi criado lá dentro, se tá tudo certinho, eu posso ver, então, aqui, ó, Show Columns, perfeito, e eu coloco From, então, de onde, né? De departamento, ponto e vírgula, aí eu consigo ver, né, ó, código departamento, nesse caso aqui, ó, código departamento é int 11. Nesse caso aqui, como eu não coloquei o tamanho do int, ele automaticamente iria com 11. Eu posso colocar, inclusive, dentro de parênteses, qual que é o tamanho que eu quero guardar, tá bom? Nome, varchar 40, olha lá. Código departamento, null, no, ou seja, não pode ser nulo. E o nome, yes, pode ser nulo. Aí, key, coloca aqui, então, código departamento, chave primária, enfim, extra, auto-incremente. Então, a gente consegue ver aqui dentro. E aí, aqui, a gente acabou, então, já de criar as nossas tabelas. Então, isso é bem legal. Então, dessa parte aqui de criação, né, de definição de dados, é uma das coisas mais importantes que a gente usa. Se a gente quiser excluir, por exemplo, uma tabela aqui, eu vou excluir, né, drop, table, e eu vou excluir a tabela, por exemplo, que eu falei para vocês, departamento, que ela ficou com o nome, tinha que ser not null, e eu não coloquei. Então, vou colocar assim. Perceba que aqui, o que aconteceu quando eu queria excluir? Perceba que eu queria excluir porque eu tinha criado errado, porque eu não tinha colocado que era nulo. Um exemplo, né, pra gente ver, então deixei ali para vocês perceberem que eu não tinha colocado o not null, igual no banco, tava lá no there especificado. Ah, então é só excluir e criar de novo. Mas presta atenção, esta tabela aqui é uma tabela que possui, então, uma chave estrangeira que está lá na tabela de empregado. Se eu tentar excluir, perceber o erro que apareceu? O erro fala que não pode deletar porque tem uma chave estrangeira que é uma restrição ali. Então, desse jeito aqui, se eu quisesse excluir, eu teria que fazer o quê? Eu teria que excluir tanto a tabela de departamento quanto a tabela de empregado. Então, nesse caso aqui, a tabela de empregado teria que ser excluída primeiro, certo? E aí agora a gente consegue excluir a de departamento para criar de novo. Se eu usar o show tables aqui, não vai ter mais nenhuma tabela criada, então eu consigo excluir, então tudo aqui de uma vez. E percebam que, então, para que se eu quisesse, então, criar essas tabelas novamente, para colar lá o not null, que eu falei para vocês que queria alterar, o que eu teria que fazer, então? Eu teria que vir aqui e colar o código de novo ou digitar tudo novamente do terminal. Então, muitas das vezes o pessoal acha isso um pouco difícil, um pouco custoso. Então, por isso, em muitas das vezes, o pessoal vai lá e utiliza o Workbench para poder, então, colocar os seus códigos, para poder, então, rodar a criação de tabelas, e acha muito mais simples. Aqui a gente também, pelo terminal, muitas das vezes o pessoal coloca o SQL, né, esse código que eu fiz com vocês aqui, coloca em um script externo, né, um arquivo.sql, e aí só puxa aqui pelo terminal. Então, usa barra ponto, e aí coloca o caminho de onde está o arquivo. Então, C, dois pontos, ponto SQL, e aí ele cria também as tabelas se você tiver colocado todos esses comandos dentro de um arquivo SQL, tá bom? Então, para essa aula de hoje aqui, nesse momento, eu queria mostrar assim para vocês entenderem, conhecerem. Para os outros comandos, quando for fazer de selects, as coisas também ocorrem dessa forma no terminal, então você tem que estar dentro de MySQL. Depois que você usar o banco, você consegue, então, fazer as outras operações de select, insert, de delete, de update, tudo você consegue fazer aqui dentro. Mas a gente vai usar o MySQL, tá? Para ficar mais fácil trabalhar com uma interface mais visual, tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima aula.